Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje nós estamos no dia 727 do Projeto Bíblia para Iniciantes e hoje é o último áudio do livro de Tiago. Que livro maravilhoso, que livro prático. Quantos ensinamentos para o nosso dia a dia. E hoje são 2 versículos que ele fecha aqui com algo muito importante, muito importante. Versículo 19 e versículo 20 do capítulo 5 de Tiago, fala assim: Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, olha, ele lembra que ele está falando sempre para a igreja, sempre ele começa as frases, as exortações, os direcionamentos, ele começa com meus irmãos. Às vezes, meus queridos irmãos. Então ele está falando para a igreja como um todo, ele não está especificando exatamente a localidade da igreja, mas ele está falando para a igreja em geral. Então, você que faz parte do corpo de Cristo, escuta essa palavra com carinho, que ela é para você. Ele fala: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, o que é verdade? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se alguém se desviar de Jesus e alguém o converter, ou seja, alguém trouxer de volta essa pessoa para o caminho, para a verdade. E aí, versículo 20, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele. A alma desse pecador que se desviou, e cobrirá uma multidão de pecados. Muitos pecados serão perdoados. Olha que poder que tem nessas palavras aqui. Olha, é engraçado, curioso, né? Que ele fala aqui de verdade. Se alguém entre vocês se desviar da verdade, quem é a verdade? Jesus. Saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, quem é o caminho certo? Jesus. Então está focando em Jesus. Salvará da morte. Ou seja, vai trazer essa pessoa para a vida novamente. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então o foco aqui é Jesus. Jesus. Então, olha que forte. A gente sabe, lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 4, diz da dificuldade que é trazer uma pessoa que abandonou a fé. Olha só, vou ler até uma parte aqui desse trecho que eu citei, Hebreus 6,4, fala assim, como é que pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo, já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus, Jesus, e zombando publicamente dele. Olha só, eu estou trazendo essa passagem aqui, dizendo que é impossível. É impossível fazer com que essas pessoas se arrependam de novo e voltem ao caminho. Mas lembrem também que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, ele fala que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Mas depois ele continua, mas tudo é possível para Deus. Então o impossível do homem é possível para Deus. Então eu quero trazer aqui esses 2 versículos de Tiago que nos trazem essa possibilidade. Por mais que lá em Hebreus está dizendo que é impossível, aqui em Tiago está dizendo que é possível. Então aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Tanto que ele está falando aqui, se algum entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter de novo, ou seja, se eu ou você que estamos na presença de Deus, se nós nos desviarmos do caminho, se a gente abandonar a presença de Deus e for para o mundo novamente, existe ainda uma possibilidade. E essa possibilidade é o quê? Um irmão da igreja fazer a diferença na nossa vida. E eu quero dar um conselho aqui também, Você que já é parte da igreja, você que já tem uma caminhada com Jesus,
né? Então você já deve ter percebido que muitas pessoas se desviaram. As pessoas estavam na igreja, estavam no caminho, estavam sedentos na santidade e desviaram por opção delas. Às vezes por influência de outras pessoas do mundo, acaba, né, que foram seduzidos pelo mundo novamente. E muitas vezes essas pessoas, elas ficam ali e elas não querem nem passar perto da igreja mais. Por quê? Porque elas se sentem culpadas. Elas ficam assim, caramba, eu não quero mais, porque a pessoa conheceu e abandonou. Então, muitas vezes, ela sente que, às vezes, o irmão está julgando ela, aquela pessoa que ficou na igreja, fica falando mal dela, alguma coisa assim do tipo. Então, que a gente possa agir como Deus, com os olhos de Deus, como o pai amoroso, a parábola do pai amoroso, né, que o pessoal chama de filho pródigo. E ele ficou ali, esperando o filho voltar para casa. Então que nós possamos estar de braços abertos, que não sejamos aqueles que vão condenar, inclusive aqui no livro de Tiago fala, para que nós não julguemos o nosso irmão. Porque se a gente julgar o nosso irmão, a gente vai ser julgado com o mesmo rigor. Então que a gente olhe para esse irmão que abandonou a fé, esse irmão que desviou, esse irmão que está no mundo, fazendo um monte de coisa errada, praticando um monte de pecado, até porque ele abriu mão do Espírito Santo, então o Espírito Santo não está mais nele, convencendo ele do pecado. Então ele está ali, fazendo tudo de errado, que a gente possa olhar para ele, que nós possamos olhar com compaixão, com misericórdia. Olha só o que está falando aqui. Então saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, aquele irmão que vai lá e que ama, que abraça como o pai amoroso, salvará da morte a alma dele. Uau! Salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então vamos agir dessa forma. Vamos praticar todos esses ensinamentos que nós aprendemos no livro de Tiago. Foram muitas coisas. Vai lá, dá uma checada, escuta novamente os áudios passados desse livro. São poderosos, são áudios práticos, que possamos aplicar isso no dia a dia, de que não sejamos ouvintes negligentes, mas praticantes zelosos da palavra de Deus. E que a gente possa viver uma vida abundante conforme Jesus planejou para nós. Amém? Então é isso, chegamos no fim desse livro maravilhoso. Parabéns você que esteve aqui comigo, né, que aprendendo, crescendo junto comigo. Compartilha esses áudios, compartilha esse projeto, semeia a palavra de Deus, faz a diferença na vida das pessoas. Quem sabe um áudio desse aqui pode salvar alguém do seu mau caminho, pode salvar da morte, cobrir multidão de pecados, amém? Então é isso. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por tantos ensinamentos, muito obrigado por tantos princípios que o Senhor criou o mundo com tantos princípios, nos criou para que nós pudéssemos ter uma vida maravilhosa. O Senhor não nos deixou às cegas, o Senhor nos dá a direção, nos dá a orientação, a exortação, os ensinamentos, que nós possamos praticá-los dia a dia. Nos fortalece, Espírito Santo, nos capacita. Obrigado, Jesus, por morrer por nós. Te aceitamos, Jesus, mais uma vez, como o nosso Senhor, único e suficiente, Salvador das nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado por tamanho amor. Amém? Então é isso, ficamos por aqui. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto. Já começando o livro de Pedro, primeiro livro de Pedro, amém? Que também é maravilhoso, gente. Nos vemos lá, um beijo no coração, fiquem com Deus.